Fala aí, minha galera, tudo bem com vocês? Professor José Augusto na área, trazendo aí mais uma videoaula. E essa videoaula, como todos vocês bem sabem, é de física. Aí lá. Bom, galera, brincadeiras à parte, vocês sabem que essa aula é de química, vocês sabem que vocês são do segundo ano, sabe? Aquela história lá toda, né? Bom, galera, hoje a gente vai dar início à unidade 2, né, capítulo 2 da nossa quarta apostila, Tranquilidade. Vamos fazer, então, exercícios dessa apostila e daqui a pouquinho a gente passa para a parte de Química Orgânica. Deixa então? Vamos lá. Questão número 1, tá? Esqueci de colocar aqui até a página. Questão número 1, esqueci de tudo, na verdade, né? Página 385. Então acompanha, galera, página 385, número 1. Simbora. Nas últimas décadas, o dióxido de enxofre, SO2, tem sido o principal contaminante atmosférico que afeta a distribuição de líquens em áreas urbanas e industriais. Os líquens absorvem o dióxido de enxofre e, havendo repetidas exposições a esse poluente, eles acumulam altos níveis de sulfatos e bisulfatos, o que incapacita os constituintes dos líquens de realizarem funções vitais, como fotossíntese, respiração e, em alguns casos, fixação de nitrogênio. Nessa transformação do dióxido de enxofre em sulfatos e bisulfatos, o número de oxidação do elemento enxofre varia de tanto para tanto, né? Portanto, sofre, e aí ele está querendo que a gente preencha essas três lacunas. Então ele quer saber qual é a variação do NOx do enxofre, do dióxido de enxofre para sulfato e bisulfato, quanto que variou esse NOx, e se ele sofreu oxidação ou redução. Beleza? Então, acompanha aqui comigo, galera. Vamos calcular o NOx do enxofre no dióxido de enxofre, tá? E depois a gente vai calcular o NOx do enxofre no sulfato e no bisulfato. Tranquilo? Vamos calcular o NOx do enxofre nesses três casos. Ó, então vou até sublinhar aqui, ó, para a gente só entender que a gente quer saber o NOx do enxofre. Para a gente poder descobrir, então, quanto que está variando esse NOx, ok? E aí a gente vai descobrir se ele está sofrendo oxidação ou redução de acordo com essa variação, certo? Então simbora, galera. Bom, no primeiro caso a gente tem, quando a gente vai calcular o NOx, né, dos átomos em uma ligação química, a gente divide todos eles, tá? E calcula um por um, tranquilo? Bom, nesse caso aqui, a gente vai ter o oxigênio ao lado do enxofre, tá? E o enxofre, ele tem o NOx dele variável, certo? Bom, pessoal, o oxigênio, nesse caso aqui, como ele é um óxido, né? O NOx dele é menos 2. Na maioria dos casos, o NOx do oxigênio, né, a carga elétrica dele, quando ele está fazendo uma ligação química, vai ser menos 2. Na maioria dos casos, não em todos, ok? Em alguns casos, ele vai ser menos 1, que aí a gente vai ter um peróxido, ou até mesmo menos meio, ok? E aí a gente teria um superóxido. Mas isso aí a gente entende melhor quando a gente fala do NOx, né? E aí, galera, quando que a gente tem que se preocupar com esses casos? Bom, quando o oxigênio ele tiver ligado a um elemento que tem NOx fixo, ele pode ter essa possibilidade de vir a ser menos 1 ou menos meio, tá? E o que seria um elemento com NOx fixo, tá? Pessoal, elementos com NOx fixo são aqueles elementos que, quando eles estão fazendo uma ligação química, eles vão ter um NOx somente, ok? E aí são eles, tá? Metais alcalinos, que são metais que têm o NOx mais 1, tá? Metais alcalino-terrosos, que têm NOx mais 2, são elementos que têm NOx invariável em uma ligação química, ok? A prata tem NOx mais 1, o zinco tem NOx mais 2, tá? Então a gente vê que tem algumas exceções aí, que não são dos metais alcalino-terrosos, que também tem NOx fixo, tá? E aí, quando o oxigênio está ao lado desses elementos,
pode ser que ele forme um peróxido, né? Ele tem a carga -1, tá? Ele pode continuar tendo a carga -2, sem problema nenhum. Agora, ele pode vir a ter -1 ou -0,5 em alguns casos desse tipo. Que não é o caso aqui, porque o enxofre nem metal é. Ele é um ametal, tem NOx variável, então o oxigênio vai ser -2. Tranquilo? Quem tiver dúvidas, pessoal, nessa parte, é bom dar uma recapitulada nessa parte de NOx, tá? Ó, então o oxigênio vai ser menos... Calma aí que essa caneta está dando uma falhada. Vou pegar outra. Então, galera, primeira coisa, eu vou igualar isso aqui a zero. Por quê? O somatório das cargas aqui tem que ser zero, porque o composto está neutro. Esses compostos aqui, ó, eles não estão neutros. Estão vendo que eles estão vindo com carga? Essa carga que já está vindo neles, né, nesses íons, mostra que eles não são neutros, ok? Esse aqui não tem carga nenhuma, certo? Não tem carga nenhuma aqui em cima, então ele está neutro, a gente iguala a zero. O oxigênio vai ter a carga -2, ó. -2 é o NOx do oxigênio. Quantos oxigênios a gente tem no óxido de enxofre? Dióxido, né? 2 oxigênios. Então, -2 vezes 2, -4. Tranquilo? Então, qual vai ser o NOx do enxofre? Primeira coisa que eu tenho que me preocupar é igualar essa expressão a zero. Eu só tenho mais um elemento aqui. Que número que eu vou colocar aqui para igualar essa expressão a zero? Mais 4, né, pessoal? E aí, com isso, eu vou descobrir o NOx do enxofre. O NOx é a carga que está aqui em cima. Como a gente só tem um enxofre, que número vezes 1 dá mais 4? O próprio mais 4. Mais 4 vezes 1, mais 4. Então, o NOx do enxofre, nesse caso, no caso do dióxido de enxofre, o NOx dele vai ser mais 4. Beleza? E aí, com isso, vamos ver agora o que vai acontecer nos outros casos. Ó. Aqui. Agora eu vou igualar essa expressão aqui a -2. Professor, por que tu está igualando a -2, meu Deus? Então, aqui o íon já está com a carga -2, é a carga do íon, tudo bem? Quando a gente tem esse tipo de caso, a gente, ao invés de igualar a zero, a gente está mostrando que aquele composto ele não está neutro. Eu estou igualando a carga daquele íon. Tudo bem, pessoal? Então, se a minha carga for -2, eu tenho que igualar a -2. O somatório das cargas dos átomos nessa ligação tem que dar -2, tá? É como se esse -2 fosse o saldo da ligação desse enxofre com esses oxigênios aqui, tá? E aí o saldo deu -2 porque esse composto ele não está eletricamente neutro. Tudo bem? Ele é um composto iônico negativo. Beleza? Então, o somatório das cargas tem que dar igual à carga desse íon. Certo? Bom, mais uma vez o oxigênio está do lado do enxofre. Então, mais uma vez o oxigênio vai ter NOx -2. Beleza? Ó, não confundam esse -2 que eu estou colocando em azul com o -2 que está em preto. Por quê? O -2 que está em preto é a carga do íon, tá? O -2 em azul é o NOx do oxigênio, que coincidiu com a carga do íon, certo? Então, -2 vezes 4, -8. Agora percebam um detalhe, galera. Eu quero igualar essa expressão a -2 e não a zero. Então, que número que eu vou colocar aqui do lado? Mais 6. Mais 6 com -8 dá -2. Beleza? Então, qual vai ser o NOx do enxofre? Só tem um enxofre. Mais 6 vezes 1, 6. Então, percebam que o NOx do enxofre, do dióxido de enxofre para o sulfato, ele variou 2 unidades, né? Beleza? Ele foi de mais 4 para mais 6. E no bisulfato? Vamos lá. Bisulfato a gente tem 3 átomos, ou melhor, 3 elementos químicos, tá? Vou dividir todos eles. Cada um deles vai ter uma carga particular, que é o NOx, né? Eu vou igualar dessa vez a -1. Por que eu igualei a -1? Porque o composto é iônico, ele já veio com uma carga, que nem no exemplo anterior. Só que dessa vez a carga é -1. Então a gente iguala a -1. Ok? Oxigênio do lado do enxofre. -2 vezes 4, -8.
Hidrogênio do lado do enxofre, mais 1, tá? O hidrogênio, pessoal, também vai ser, na maioria dos casos, mais 1, belezinha? Em alguns casos particulares, ele pode ser menos 1, mas são bem particulares, mais ou menos parecido com o oxigênio, tá? Então, agora, olha só, mais 1 vezes 1, mais 1. Que número que a gente vai colocar aqui para igualar isso aqui a menos 1? Beleza? Então, se eu boto aqui o mais 6 com mais 1, mais 7. Menos 8, menos 1. Beleza? É uma matemática bem básica, né, pessoal? Então, qual vai ser o NOx do enxofre? O próprio mais 6 de novo. Mais 6 vezes 1, mais 6. Tá? Então, percebam. Tanto no sulfato quanto no bisulfato, o NOx dele vai ser mais 6. Agora, no dióxido de enxofre, o NOx dele é mais 4. Então, de quanto que variou para quanto? Variou de mais 4 para mais 6. Ou seja, ele ficou mais positivo. Isto é, ele perdeu elétrons. Ele se oxidou. Beleza? Quando o composto fica mais positivo, ele se oxida. Por quê? O elétron, a carga natural do elétron é negativa. Tá? O elétron é uma partícula negativa. Quando a gente fala em elétron, eu até boto um menuzinho aqui em cima, né? O símbolozinho. Por quê? Porque ele é uma carga negativa. Então, se a gente perde algo negativo, a gente fica mais positivo. Ok? Então, qual é a diferença da oxidação para redução? Olha o nome da palavra, ó. Redução. O que é reduzir? Reduzir é ficar mais negativo. Reduzir é ganhar elétron. Ok? Aqui o que aconteceu? Ele foi de mais 4 para mais 6. Então, ele não reduziu. Ele está aumentando o NOx positivamente. Então, ele se oxidou. Beleza? Ele perdeu elétron. Ele ficou mais positivo. Certo? Então, vamos ver o que se encaixa aqui. Ó. Letra A. Variou de menos 4 para menos 6. Não. Letra B. De mais 4 para mais 6 e sofreu oxidação. Certo? Letra B. Beleza? Então, resposta certa, letra B, pessoal. Tranquilo? Vamos pro próximo? Simbora, galera. Número 2. Mesma página, tá? Número 2. A número 2, ela vai misturar um pouquinho mais conceitos, tá? Além de NOx, número de oxidação, oxidar, reduzir, essas coisas, tá? Reações de oxirredução. Ela vai misturar um pouquinho, vamos acompanhar aqui, tá? Ele dá aqui essa equação química, primeiramente, beleza? E depois ele dá o seguinte texto. Um dos métodos para determinar a concentração de íons hipoclorito na água sanitária envolve a reação de oxirredução representada de maneira simplificada pela equação iônica não balanceada. Olha só, ele dá a equação e ele ainda afirma, ó, não está balanceado. Tá? Após o balanceamento da equação química com os menores coeficientes inteiros, é correto concluir dois pontos. Galera, olha só, aqui a gente tem uma reação de oxirredução. Tá? Para a gente fazer o balanceamento de uma reação de oxirredução, a gente precisa antes fazer algumas determinadas coisinhas específicas, tá? Essa equação aqui em si, em particular, ela não é, preste atenção, ela não é tão difícil de balancear por tentativas. Até porque a gente tem íons que não são compostos aqui, né? Beleza? Na maior parte dos casos. Então, balancear essa equação pelo método das tentativas não seria algo sobre-humano nesse caso não, tá? Mas geralmente uma reação de oxirredução, ela não dá para balancear pelo método das tentativas. Geralmente... Ninja! Vocês viram? Muito rápido. Ó, então, geralmente, uma equação de oxirredução não dá para balancear pelo método das tentativas. Certo? Como é uma reação de oxirredução, eu vou fazer o método original para a gente, tá? Que não é o método das tentativas, para a gente ver o passo a passo, certo? Mas vocês vão ver, né? Eu vou voltar vou martelar nessa tecla,
essa equação em si a gente conseguiria fazer pelo método das tentativas tranquilamente, tá? Mas na maioria dos casos não vai acontecer. Então, vamos fazer o caso correto e depois a gente volta nessa tecla aí. Pois bem, se liga, galera. Primeira coisa, como é uma reação de oxirredução, alguém vai se oxidar, alguém vai se reduzir. Isto é, alguém vai perder elétron e alguém vai ganhar elétron. Faz sentido, né? Porque olha só, se alguém perdeu esses elétrons buscaram outro caminho, foram para outro lugar. Então, alguém recebeu esses elétrons. Alguém perde, se oxida. Alguém vai ganhar esses elétrons, se reduz. Beleza? É assim que funciona uma reação de oxirredução, com esse trânsito de elétrons. Então, vamos descobrir primeiro quem se oxida e quem se reduz. Beleza? Vamos lá. Aqui a gente tem o ClO-. Vamos calcular o NOx do cloro e do oxigênio. Oxigênio do lado do cloro, ele vai ter o mesmo caso que aconteceu com o enxofre no exercício anterior. Ele vai ser -2, tá? Quando a gente for igualar, essa expressão vai ser a -1, porque é um composto iônico e já vem com uma carga. Então, mais uma vez, oxigênio -2 vezes 1 oxigênio, -2. Essa expressão tem que dar -1. Que número somando -2 dá -1, galera? Mais 1. Mais 1 menos 2, -1. Então, qual é o NOx do cloro? Mais 1. Beleza? A gente tem que calcular o NOx de todos os elementos, tá? Envolvidos nessa reação. Ó, iodo. O NOx do iodo aqui é -1, porque eu só tenho o iodo e ele já vem com a carga do íon dele, ó, -1. Então o NOx dele aqui eu não preciso calcular, já veio, é o que está na carga. Então vou deixar assim, -1. O hidrogênio é a mesma coisa, ó, o hidrogênio está sozinho e já veio com uma carga, ele é um íon, ó, mais 1. Então qual é o NOx dele? Mais 1, tá? Quando o composto está sob formato iônico e só tem ele, só tem aquele elemento, o NOx vai ser igual à carga daquele elemento, tá? Ó, cloro. O cloro já veio com o sinal negativo, então qual vai ser o NOx dele? -1. Só tem ele aqui, tudo bem? Então esse -1 é dele. Show de bola? Iodo. Tá sozinho, não tá? E 2. Só tem o átomo de iodo aqui dentro. Substância simples. Qual é o NOx de substância simples? 0. NOx de substância simples é 0, tá, pessoal? Por que aqui não tem carga? Por que aqui não tem carga, não? Por que aqui vai ser 0? Justamente porque aqui não veio carga nenhuma, certo? Então o NOx vai ser 0. Os outros que estão de forma como substância simples, eles não têm, eles estão vindo com uma carga, por isso que o NOx vai ser igual à carga que já veio, tá? A carga do íon. Então, preste atenção. NOx de substância simples, 0. NOx de uma substância iônica vai ser igual à carga do íon. Se o íon for monoatômico, significa que o NOx vai ser igual à carga, né, desse íon. Beleza? Agora, se o íon for com mais de um átomo, aí a gente vai fazer o cálculo normal. Certo? Aqui, água. Na água a gente vai ter oxigênio e hidrogênio. Oxigênio -2. Tem que igualar isso aqui a 0, né? E o hidrogênio vai ser mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2. Tá? Então, depois de calcular todos os NOx envolvidos, o que a gente observa? Quem se oxidou e quem se reduziu. Bom, o cloro ele foi de mais 1 no reagente para -1. Então, no produto, né? Reagente, produto. O que aconteceu com o cloro? Ele foi de mais 1 para -1. Beleza? Pessoal, se ele foi de um estado mais positivo para um estado mais negativo, significa que ele se reduziu. Ele era mais 1, foi para -1. Então ele se reduziu, ok? O cloro reduziu. Beleza? E qual foi o delta dessa redução, né? Quanto que variou essa redução? Beleza? Bom, mais 1 menos -1, tá? Aqui eu estou diminuindo o maior estado de oxidação menos o menor estado de oxidação
para ver qual foi o intervalo total. Dá para fazer no dedo também, ó. Fazendo no dedo, ele foi de menos 1 para... ele foi de 1 para menos 1. Então, ó, 1, aí ele foi para o 0, tá? Então, caminhou uma unidade, tá? Do 1 para o 0, ele caminhou uma unidade. Do 0 para o menos 1, 2 unidades. Sacaram? Dá a mesma coisa contando no dedo. Então, o delta de redução foi esse menos vira mais 1 com mais 1, 2. Beleza? A variação de unidades aqui foi 2 unidades. Beleza? Só para a gente não se perder. E quem se oxidou? Quem perdeu o elétron? O iodo era menos 1 e ele foi para 0. Conta no dedo, quantas unidades ele andou? Se ele foi de menos 1 para 0, ó, menos 1, 0. Ele andou uma unidade, certo? Só que agora ele está ficando mais positivo, ele está se oxidando. Então, aqui a gente teria o delta ox, né, de oxidação. Beleza? Então aí a gente vai ter 0 menos 1 para ver quantas unidades ele andou, né? Esse menos vira mais e aqui vai ficar 1. Beleza? Por que a gente fez isso? A gente está fazendo o balanceamento dessa equação. Para a gente fazer o balanceamento dessa equação, a gente precisa saber quem oxida e quem reduz. Esse é o primeiro passo, que foi o que a gente descobriu aqui agora, tá? Quem reduz foi o cloro e quem oxida, o iodo. Beleza? Show de bola. Agora, pessoal, qual é o segundo passo? O segundo passo é fazer o que a gente chama de cruzar essas variações. Como assim cruzar essas variações? Olha só. O cruzamento funciona da seguinte forma. O 2 ele está representando o cloro. O 1 está representando o iodo, tá? Porque é o cloro que sofre a redução e o iodo que sofre a oxidação. O cruzamento significa que onde eu vejo iodo, eu vou colocar o 2. Significa que eu estou cruzando esses resultados. O 2 está vindo para cá, o 1 está vindo para cá. Esse seria o famoso cruzamento, tá? Por quê? Se esse cara está oxidando, o elétron dele está indo para quem? Para quem está reduzindo. Então, esse cruzamento é para mostrar esse caminho, beleza? Então, olha só, galera. De que forma que a gente faz esse balanceamento? Para não ter erro, ok? Vamos lá. Se vocês entenderam isso aqui, show de bola. Vocês viram quem reduziu, quem oxidou. Agora, o cruzamento ele vai consistir no seguinte. A minha equação ela tem dois lados. O reagente e o produto. Beleza? Eu posso fazer o cruzamento no reagente, só que aí eu vou focar só no reagente. Onde eu vejo iodo, eu vou colocar o 2, ó, olha a setinha apontando para ele aqui, ó. O 2 vai vir para o iodo. No reagente, onde eu vejo iodo, eu coloco o 2. O cloro, olha para quem está indo o cloro, o 1. Então, onde eu vejo o cloro no reagente, eu coloco 1. Beleza? Posso fazer isso no reagente? Posso. Posso fazer isso no produto? Posso. Só que aí é que tá. Se eu fizer no reagente isso aqui e de alguma forma der errado, porque como é que a gente sabe que deu errado? Depois de ter colocado esses índices aqui, esses coeficientes de balanceamento, eu vou mexer no restante da equação para tentar balancear tudo. O que é balancear? O reagente tem que ser igual ao produto, em números de átomos, ok? Isso é balancear. Se de alguma forma, colocando esses coeficientes, eu não conseguir mesmo assim, é porque então eu vou tentar agora no produto, entenderam? Então, faz primeiro no reagente essa inversão. Se der certo, acabou o problema. Se der errado, aí vocês vão fazer no produto. Beleza? Então, só façam no produto se no reagente não der certo. Tudo bem, galera? Show de bola? Muito bem. Mas vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Botei o 2 aqui no iodo. No produto eu tenho 2 iodos. Então, iodo está balanceado. Show de bola? O 1 no cloro. 1 cloro no reagente, 1 cloro no produto. O cloro está balanceado. Oxigênio. 1 oxigênio no reagente, 1 oxigênio no produto. O oxigênio está balanceado. Hidrogênio. 1 hidrogênio no reagente,
2 hidrogênios no produto. Hidrogênio não está balanceado. O que a gente pode fazer para balancear? Se aqui tem 2 e aqui tem 1, coloca um 2 aqui. E aí a reação vai estar balanceada. Tudo bem, galera? Isso é o balanceamento por redox. Agora, lembra que eu falei que eu ia voltar naquela tecla? De que essa reação seria tranquilamente balanceada sem fazer isso tudo aqui? Mas nem toda vai ser assim, tá, pessoal? Olha só. Apaga aqui e apaga aqui. Vamos do zero. Eu quero manter igualdade do reagente para o produto. O balanceamento por tentativas, galera, ele ignora NOx, ignora tudo isso. A gente só vai mexer nos coeficientes aqui do lado até conseguir chegar no balanceamento da equação como um todo, ok? Bom, essa reação ela é fácil de balancear porque eu tenho muitas substâncias monoatômicas. Então fica fácil mexer em uma substância monoatômica porque eu só estou mexendo em um átomo, né, separadamente. Agora, quando as substâncias elas vêm diatômica, com 2 ou mais átomos, né, diferentes entre si, claro, aí fica mais complicado, porque quando eu mexo, por exemplo, se eu boto qualquer número aqui, eu estou mexendo no cloro e no oxigênio, sacaram? Agora, imagina uma reação com várias substâncias compostas. Eu mexo mexe em outro átomo ao mesmo tempo. É mais complicado. Nessa reação não é tão complicado, por justamente não ter esse caso de substâncias compostas. A maioria é simples. Então daria para balancear tranquilo no olho. Olha só. Se aqui eu tenho 2 iodos, aqui eu tenho 1, é só botar um 2 aqui de cara, né? Não precisei nem fazer isso, ó. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 1, boto 2 aqui. Pronto, fiz o balanceamento por tentativas e deu certo. Não precisei calcular NOx nesse caso, nem nada, tá? Claro, nesse caso a gente precisaria calcular o NOx de qualquer jeito, porque as opções ali no exercício, eles querem que a gente faça isso, né? Eles vão dar nas opções lá, não lembro direito, mas eles vão comentar que alguma das opções vão precisar que a gente saiba isso aqui, certo? Mas enfim, vamos lá então. Vamos ler as opções depois de ter feito isso tudo, tá? Após o balanceamento da equação química com os menores coeficientes inteiros, que é o que a gente fez, né? Os menores coeficientes inteiros que balanceiam a equação. Letra A. O total de carga, o total da carga dos íons reagentes é menor do que a carga relacionada aos produtos na reação. Pessoal, total da carga dos íons reagentes. Quantas cargas reagentes a gente tem? Ó, uma. Isso aqui tudo conta como uma carga só, tá? É um íon. Uma carga, mais 2, 3, mais 2, 5 cargas. Ele fala que o total das cargas reagentes, que um total a gente tem de 5, vai ser menor que a dos produtos. No produto a gente tem uma carga. Beleza? Só o cloro que está fazendo papel de carga aqui no produto. Ó, aqui eu não tenho uma carga, o composto está neutro. A água também está neutra. Então, cargas a gente só conta como os íons, as substâncias iônicas. Tá? Então, a gente pode ver que as cargas no reagente são bem maiores do que no produto. Beleza? Letra B. A reação entre 2 mol de íons hipoclorito, que é esse cara aqui, ó, hipoclorito. Então, a reação entre 2 mols de íons hipoclorito com iodeto suficiente em meio ácido leva à produção de 254 gramas de iodo. Galera, vamos lá. Aqui a gente vai fazer uma regrinha de 3, tá? Deixa eu só verificar aqui. Eu não sei a massa do iodo de cabeça. E o exercício ele não fornece a massa do iodo, tá? É um exercício de concurso, tá, pessoal? Então, provavelmente é aquele exercício que teria a tabela periódica lá atrás para vocês consultarem a massa. Por isso que eles não deram direto no exercício, tá? Bom, a massa do iodo é aproximadamente 127 gramas por mol de iodo, de átomos de iodo, né? Então, cada mol de átomo de iodo tem 127 gramas, ok? Então, deixa eu reler aqui
A letra B. A reação entre 2 mols de íon hipoclorito. Se eu botar 2 mols aqui, né? Com iodeto suficiente meio ácido, leva à produção de 254 gramas de iodo. Vamos lá. Regrinha de 3. 1 mol de hipoclorito, ó, 1 mol de ClO- produz qual massa de iodo? Pensa comigo agora. 1 mol disso aqui não está produzindo I2? Não está produzindo 1 mol de I2? Se um iodo tem 127 gramas por mol, e quando eu digo um iodo, eu não estou falando de um átomo de iodo não, tá, pessoal? Estou falando de 1 mol de átomos de iodo, tá? 1 mol de átomo de iodo tem 127 gramas, certo? Aqui eu tenho 2 átomos por molécula de iodo. Então seria, ó, qual é a massa molar do I2? Qual é a massa por mol de I2? 127 vezes 2. Isso vai dar um total de 4, vai 1, 5, 254 gramas por mol. Então, cada mol de I2, cada 1 mol de I2 tem 254 gramas. Beleza? Então, 1 mol de ClO tem 254 gramas de I2. Ele fala na letra B que a reação entre 2 mols de íon hipoclorito produz 254 gramas. Está errado, porque olha só, se 1 mol produz 254, 2 mols vai produzir quanto, galera? Vai produzir o dobro, né? Que eu vou chamar de X. Se 1 mol produz 254, 2 mol produz o dobro de 254. Então, esse X aqui vai dar 508 gramas de I2. Beleza? Sacaram? Então, 2 mols de hipoclorito produz 508 gramas de I2 e não 254. Então, a letra B também está errada. Como eu falei, era um exercício que ia misturar alguns conceitos. Isso aqui não tem nada a ver com NOx ou com nada disso. Beleza? Isso aqui é estequiometria. Estequiometria, que é um assunto que a gente vê no primeiro ano, tá? Mas não custa nada a gente dar aquela recapitulada nisso aqui, porque faz parte do exercício, tá? No concurso, às vezes, eles fazem essas mesclas, né? Então, eles não focam numa área só. Então, não custa nada a gente relembrar também. Letra C. O íon iodeto atua como agente oxidante, porque o estado de final do processo de oxirredução. Pessoal, e aí ele está entrando no conceito de agente oxidante e agente redutor. Vamos lá, para não ter erro. Agente, aquele causador de alguma coisa. Agente é aquele que fez alguma coisa acontecer, né? Não necessariamente 007 James Bond, não, tá? Mas agente oxidante é aquele que fez a oxidação ocorrer. Agente redutor é aquele que fez a redução ocorrer. Percebam a minuciosidade dessas palavras, tá? Então, ele é o causador de alguma coisa. Não necessariamente ele sofreu aquela coisa. Sacaram? Então, olha só. O agente oxidante é aquele que causa a oxidação. Mas ele não sofre a oxidação. Ele fez a oxidação acontecer. O agente redutor, ele não sofre redução. Ele fez a redução acontecer. Ok? Então, só para vocês entenderem isso. Só vou reler aqui, ó. O íon iodeto atua como agente oxidante. O íon iodeto, ele se oxidou. Ó, ele foi de -1 para 0. Ele se oxidou. Se ele se oxidou, não tem como ele ser o agente oxidante. O agente oxidante é o cara que se reduziu. O cara que se reduziu fez o outro oxidar. Ele é o agente oxidante. Sacou? E quem é que se reduziu? Não foi o cloro que se reduziu? Ó, o cloro que se reduziu, ó, delta redução, é o cloro. Se o cloro se reduziu, ele que é o agente oxidante. Graças a ele, o iodo se oxidou. Certo? Mesma coisa o iodo. O iodo não foi o cara que se oxidou? Se ele se oxidou, os elétrons dele foram para o cloro. Os elétrons dele
fizeram com que o cloro se reduzisse. Então o iodo é o agente redutor. Ele que fez o cloro se reduzir. Sacaram essa diferença? E ele fala que o iodeto é o agente oxidante. Está errado, ele é o agente redutor. Então a letra C também está errada. Letra D. A quantidade aproximada de 3,6 vezes 10 a 23 íons cloreto obtida no processo de oxirredução revela a presença de 0,6 mols de íons hipoclorito em uma amostra analisada. Então, galera, deixa eu apagar isso aqui, que esse quadro ele já está ficando muito poluído, tá? Vou apagar aqui essa regrinha de 3 e vamos utilizar esse espaço para tentar responder a letra D. Então, ó, a quantidade aproximada de 3,6 vezes 10 a 23 íons. Pessoal, se ele utilizou 3,6 vezes 10 a 23 íons, a gente vai ter que usar a constante de Avogadro nessa resposta aqui, tá? Constante de Avogadro, para quem não lembra, a gente viu isso lá em estequiometria no primeiro ano. A constante de Avogadro, a gente usa ela quando o problema fala em átomos, moléculas, íons, partículas e etc. Tá? E essa constante ela está ligada com 1 mol de substância. Beleza? Então, vamos lá. A quantidade aproximada de 3,6 vezes 10 a 23 íons cloreto obtida no processo de oxirredução revela a presença de 0,6 mols de íons hipoclorito. Tá. Então, 3,6 vezes 10 a 23 íons cloreto. Vamos lá. 3,6 vezes 10 a 23 íons cloreto, que é esse íon aqui, ó. É cloreto mesmo ou iodeto? Que eu já até me perdi. Cloreto, tá. Esse íon aqui, cloreto. Então, 3,6 vezes 10 a 23 Cl-. Ele fala que isso aqui está relacionado com 0,6 mol de íon hipoclorito. O hipoclorito é esse aqui, ó, ClO-. Tá? Beleza? Então a gente tem que verificar se isso é verdade, a partir de uma regrinha de 3. Beleza? Bom, o que eu vou fazer? Vou apagar aqui em cima, vou deixar isso aqui em evidência, tá? Vamos deixar isso aqui em evidência. Vamos fazer o seguinte, galera. A constante de Avogadro, que é o 6 vezes 10 a 23, está relacionada com o número de moléculas, átomos, íons, partículas, aquela história toda. Como aqui ele está falando de íon, a gente vai fazer o cálculo com base nos íons. Beleza? Então vamos lá. A constante eu vou usar para o cloreto, porque é o cloreto que está com um número, né, relacionado à constante. Certo? Então eu vou fazer assim, ó. 6 vezes 10 a 23 íons Cl-, tá? Que é esse cara aqui, estão relacionados com quantos mols, ó, olha para a equação balanceada. Isso aqui está relacionado com quantos mols de ClO-? 1 mol, tá? 6 vezes 10 a 23, lembra que eu falei lá no início, ó? 6 vezes 10 a 23 é a constante que está relacionada com moléculas, átomos, íons, partículas, etc. Relacionada para 1 mol de substância, tudo bem? Isso aqui está relacionado com 1 mol de substância. Que no caso, ó, 6 vezes 10 a 23 íons de Cl- estão relacionados com 1 mol do ClO-. Então, vou colocar aqui, ó. 1 mol, deixa eu apagar isso aqui, ClO-. Beleza? Ele quer descobrir se 3,6 vezes 10 a 23 íons Cl- vão ter 0,6 mol. Para isso, a gente vai chamar isso aqui de X. Se a resposta for 0,6, a letra D está certa. Tudo bem? Ah, professor, poderia ter colocado 0,6 aqui, né? E botado X aqui. Poderia também, tá? Se o resultado for esse aqui, tá certo. Sacaram? Então tem duas maneiras da gente ver se a D está correta. Substituindo o 3,6 e achando X igual a 0,6, ou substituindo o 0,6 aqui e colocando X aqui para tentar achar o 3,6. Beleza? Daria no mesmo.
Bom, quanto que vai dar esse x aí, ó? X vai ser igual, ó, esse 6 vezes 10 a 23, né, vai vir para cá, porque eu estou multiplicando cruzado. Então, 6 vezes 10 a 23, x é igual a 3,6 vezes 10 a 23. Beleza? Posso cortar o 10 a 23 com 10 a 23. X é igual a 3,6 sobre 6. Beleza? E isso aqui, pessoal, vai dar exatamente 0,6. Igual às casas decimais, 36 dividido por 6 dá 6, né? 0,6 no caso. Porque para igualar as casas decimais eu estou andando com a vírgula, eu tenho que botar 0, enfim. Essas contas vocês sabem fazer, né? Beleza? Cada um faz da forma que acha melhor. Mas 3,6 dividido por 6 dá exatamente 0,6 mol de ClO menos. Então, bateu igualdade. Então tá certa a letra D. Tranquilo? Galera, não se preocupem, tá? Aqui a gente tem uma mescla de conteúdos. A unidade 2, ela foca em NOx e reações de oxirredução. Isso aqui é estequiometria, matéria do primeiro ano que vocês vão voltar a ver no terceiro ano. Coincidiu que a resposta levou a estequiometria em consideração. Mas é o que eu estou falando, a gente tem que lembrar de tudo, né? A gente não pode abandonar o conteúdo porque passou de ano, tá? Porque logo depois a gente vai ser cobrado de novo e vocês estão vendo isso agora, tá? Bom, galera, então a resposta é a letra D. E para a gente não perder o costume, vou fazer um exercíciozinho de orgânica para a gente fechar essa aula, tranquilo? Bora, galera? Então, número 1, questão de química orgânica, né? Qual o tipo de isomeria observada entre os pares a seguir? Bom, galera, simbora. Letra A, propan 1-ol e propan 2-ol. Galera, aqui a gente não precisaria nem desenhar os compostos, né? Porque olha só, a gente também tem que ser malandro, né? Preste atenção no nome. Terminou em ol, carbono saturado, né? Por causa do an, e a gente sabe que esse intermédio vem de carbono que faz ligação simples. Então, aqui eu tenho álcool, aqui eu tenho álcool. Pode ser isômero de função? Não. Prop. As duas cadeias têm 3 carbonos na cadeia principal. Então, não pode ser isomeria de cadeia também. O que está mudando aqui? Ó? Propan 1-ol. 1-ol significa que o álcool, nesse caso, a hidroxila, ela vai estar justamente no carbono 1. Né? E olha aqui agora, propan 2-ol. Aqui significa que a hidroxila vai estar no carbono 2. O que mudou? A posição. Então aqui eu tenho isômero de posição. Só pelo nome dá pra gente ver isso. Mas vamos desenhar para a gente também não ficar mal acostumado? Então olha só, prop, 3 carbonos. 1, 2, 3. 1-ol. Então no carbono 1 eu vou ter a hidroxila. Beleza? Propan 2-ol. 3 carbonos de novo, só que agora a hidroxila está no carbono 2. Então, percebam que o que mudou de um para o outro foi a posição da hidroxila, portanto, são isômeros de posição. Tranquilo? Belezinha? Número 2. Ácido butanoico e ácido 2-metilpropanoico. Ambos terminam em oico. São ácidos carboxílicos. A função, mais uma vez, ela não muda. Beleza? Mas agora, será que é a posição que muda? O que está mudando? Vamos desenhar para saber? Ó. Como é que a gente desenha um ácido carboxílico? Só para a gente recapitular. O ácido carboxílico, né, ele tem um grupamento carboxilo, que é dupla O, OH. Então, o carbono da dupla O vai estar ligado ao OH. Beleza? Essa é a carboxila. Ácido butanoico. But é o prefixo de quantos carbonos, galera? 4. Beleza? Então, o ácido butanoico são 4 carbonos em sequência. Ó. 1, 2, 3, 4. Está aqui o ácido butanoico. Beleza? Agora vamos para o outro. Ácido 2-metilpropanoico. Agora o prefixo é prop. Prop são 3 carbonos. Então, dupla O, OH, só que agora a gente vai desenhar 3 carbonos. Sendo que no carbono 2, eu vou ter
o radical metil. Ó, conta comigo. O primeiro carbono é o carbono da função, que é o carbono da dupla O. 1, 2. Nesse carbono eu vou ter metil para baixo. Beleza? Ou seja, aqui a gente vai ter o ácido 2-metil propanoico. 1, 2, 3 carbonos na cadeia principal. Beleza, galera? Bom, o que mudou de um para o outro? A função manteve-se a mesma. A posição da função, como é um ácido carboxílico, a posição da função sempre vai ser, né, no carbono 1. O ácido carboxílico ele é uma função de extremidade, né? Então aqui, galera, o que mudou de um para o outro? A cadeia. Olha só. Cadeia com 4 carbonos, cadeia principal com 3 carbonos e uma ramificação aqui. Então a cadeia mudou, tá? Tanto que uma é but, a outra é prop. Sacaram? Então aqui são isômeros de cadeia. Tranquilo, galera? Vamos ver mais uns desse estilo aí. Vamos lá, pessoal. Letra C. Pentanal e pentantrizona. Galera, se liga aqui, ó. Mentira, essa piada não fica boa. Vem de aldeído. E ona vem de... Caralho, eu tô rindo da minha própria piada que foi muito ruim. E ona vem de cetona, né? Bom, como que a gente desenha o aldeído, galera? O aldeído é dupla OH, parecido com ácido carboxílico, portanto não confundam, tá? Dupla OH, esse é o aldeído. Show de bola? Pente é o prefixo de... Vou ficar bom, ó. Um dia vocês vão me ver no stand-up, vocês vão ver. Mentira. Ó, então, olha só. Pente é o prefixo de pentacampeão, né? São 5 carbonos que a gente vai ter aqui. Então, 5, ó. O primeiro vai ser o da dupla O. O segundo. Caraca. Vai. 1, 2, 3, 4. Minhas piadas estão ficando cada vez melhores, galera. Estou me superando cada vez mais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Esse quinto aqui não foi muito bem desenhado. Vamos caprichar aqui, ó. Pronto. 1, 2, 3, 4, 5. Pentanal. Beleza? Tá aí. Agora o pentantrizona. Vou desenhar 5 carbonos de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Só que agora eu tenho uma cetona. Como que eu desenho a cetona? Cetona é dupla O entre carbonos. Tá? E onde que ela vai estar apresentada? No carbono 3, que se refere a ela. Tá? O número se refere ao que vem depois dele. Então, 3-ona, a dupla O vai estar no carbono 3. Ó, 1, 2, 3. Beleza? Show de bola. O que está mudando de um para o outro, galera? Se aqui é um aldeído e aqui é uma cetona, são o que diferente? Funções diferentes, né? Então, se a função é diferente, são isômeros de função. Beleza? Então, aqui a gente vai ter isomeria de função. Tranquilo, galera? Maravilha. Ó, fiquem atentos, hein? Letra D. Etanol e metoxetano. Bom, etanol é um álcool, né? A gente acabou de falar sobre ele, ó. Ol, hidroxila, ligado a carbono saturado. Olha o an aqui na frente. Então, et é o prefixo de 2 carbonos. 1, 2. Vou desenhar a hidroxila aqui, ó. Pronto. Etanol. Beleza? Agora o metoxietano. Galera, oxi é o sufixo de qual função orgânica? Éter. E como que a gente representa o éter? O éter, ele tem como se fosse 2 lados, né? Porque é o oxigênio no meio da cadeia. Tudo bem? E aí, o lado que recebe o sufixo oxi é o lado com menor quantidade de carbonos. Beleza? Met é o prefixo de 1 carbono. Então, olha como é que a gente vai desenhar esse cara. Ó. 1 carbono, oxigênio. Sacaram? Esse é o oxigênio que está dividindo a cadeia. Tranquilo? Como se fosse dessa forma que a gente vai imaginar. Então, ó, metox, met, é porque só tem 1 carbono do lado menor. Não necessariamente o lado menor vai ser o esquerdo, tá, pessoal? A gente já falou sobre isso. Pode ser do direito também. É a gente que está desenhando. Eu que resolvi colocar 1 carbono do lado esquerdo, tá?
Etano. O outro lado tem quantos carbonos? 2. 1, 2. Então, metoxietano. Beleza? O outro lado a gente faz a nomenclatura como se fosse de um hidrocarboneto. Bom, galera, são isômeros de quê? Álcool, éter. O que mudou? Não. Não, entendeu? Ó, galera, por que não? Nesse caso, eles não são isômeros entre si. Queria ver se vocês estavam atentos, tá? Qual é o princípio básico da gente ter compostos isômeros entre si? Qual é o princípio básico da isomeria? Tá? O que eu preciso ter para que eu possa falar? Você é isômero deste. Lembra do iso? Iso vem de igualdade. Pessoal, isômeros têm que ter a mesma fórmula molecular. O que a gente pode ver de cara nessa letra D? Não tem a mesma fórmula molecular. O número de carbono não está batendo. Olha só, galera. Etanol, 2 carbonos. Olha o prefixo et aqui, ó. 1, 2 carbonos. O metoxietano, ele tem 1 carbono aqui, mais 2 aqui, 3. Se a fórmula molecular não está igual, os compostos não são isômeros entre si. Então a resposta aqui é: não apresentam isomeria, ok? Então, sem isomeria. Beleza? Nos outros casos, A, B e C, se vocês quiserem verificar a fórmula molecular, vocês vão ver que vai ser igual de uma para outra. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer em qualquer exercício de isomeria é ver de cara se a fórmula molecular é a mesma. Se for, aí a gente pode começar a ver qual é o tipo de isomeria. Se não for, os compostos não são isômeros entre si. Se for um hidrogênio de diferença, já não vai ter isômero. Tudo bem? Tem que ser exatamente a mesma fórmula molecular. Beleza? Então, aqui não vai ser isômero porque eu tenho 3 carbonos no metoxietano e 2 carbonos no etanol. Não está batendo igualdade na fórmula molecular. Show de bola, galera? Valeu, então é isso, galera. Até a próxima videoaula. Perdoa minhas piadas horríveis, eu vou melhorar, eu tenho certeza. Um dia vocês vão me ver lá no palco. Ó. Vocês vão falar, ó, aquele cara lá, tá vendo aquele cara lá? Olha agora para sua direita. Tem nenhum cara lá, né? Mas tudo bem, se tivesse, poderia ser eu e seria um ótimo humorista de stand-up. Mas esse sonho fica para outro dia. Valeu, galera, tamo junto. Brincadeiras à parte, espero que todos vocês estejam bem, a família de vocês também. E é isso, um grande abraço, valeu e até a próxima.